Nosso estudo de hoje é a lição 40 do livro Mãos Unidas, tem por título Abençoar e Compreender. Ressentimento não se constitui tão só do azedume que se nos introduz no espírito quando a incompreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém. Existem igualmente os pequeninos contratempos do cotidiano que, sem a precisa defesa da vigilância, acabam por transformar-nos o coração em vaso de fel, a expelir germes de obsessão e desequilíbrio, ambientando a enfermidade ou favorecendo a morte. Analisemos essas diminutas irregularidades que nos será lícito classificar como sendo cargas de sombra íntima. O descontentamento à mesa porque a refeição não apresente o prato ideal, a impaciência ante a condução retardada, a indisposição contra o clima, a contrariedade em serviço, o constrangimento para desculpar um amigo, o mal-estar perante um desafeto, o melindre desperta em ouvido opiniões que se nos mostrem desfavoráveis, o desagrado nas compras, o desgosto injustificável em família, unicamente pelo motivo desse ou daquele parente não pensar pela nossa cabeça, os cuidados exagerados com obstáculos naturais na experiência comum, a pressa e a agitação desnecessárias, o descontrole ante uma visita-problema, a exasperação diante de uma tarefa extra-programa, o desespero contra as provas inimitáveis que a vida nos oferece a cada um. Tanto pesa na balança o quilo de chumbo em massa, quanto o quilo de palha nela depositado de haste em haste. Meditemos em torno disso e reconheceremos que o perdão incondicional deve também alcançar as mínimas circunstâncias que se nos façam adversas. Em síntese, para que a paz more conosco, assegurando-nos proveito e alegria nos caminhos do tempo, é forçoso não apenas trabalhar e servir sempre, mas igualmente compreender e abençoar. Essa frase do Emmanuel foi espetacular, né? Tanto pesa na balança o quilo de chumbo, como também um quilo de palha que vai depositando de haste em haste. O Emmanuel vem chamando a atenção nossa hoje para aquelas pequeninas alfinetadas que, quando vão sendo aplicadas de maneira constante, elas vão abrindo feridas e daqui a pouco vão precisar de um atendimento melhor, de uma atenção melhor, provavelmente até de um médico para ser curado, porque não foi recebido aí o diagnóstico preciso no momento correto. Ele vem falar para a gente, olha, o ressentimento ele vai bombardeando a gente aos poucos e a partir do nosso bom humor, inicialmente, que vai fazendo com que a gente funciona igual um imã e vá atraindo energia negativa o tempo todo, a gente começa a regular essa capacidade atrativa conforme as alfinetadas vão aumentando e a gente vai esquecendo de deixar de lado esses ressentimentos. E aí o que acontece? O Emmanuel, ele vem falando aqui pra gente, olha, esses pequeninos, eu vou botar essas pequeninas alfinetadas, já que eu usei esse termo, eles vão acabar por transformar-nos o coração em vaso de fel. Então a gente acaba espalhando amargura para tudo quanto é lugar. Aí expelir germes de obsessão, aí sim, imã, começa a atrair as energias negativas, principalmente os espíritos, né, que estão observando o nosso comportamento, ambientando a enfermidade e até favorecendo a morte. O quadro que o Emmanuel começa a mostrar para a gente é um quadro que hoje, através do estudo científico, ele é inegável, é irrepreensível, mas o Emmanuel começa a chamar a atenção para a gente de pequenas irregularidades que a gente vai começar, a partir de agora, a analisar. Eu vou falar aqui do meu caso pessoal, porque quando eu saio da minha casa, eu viro uma esquina que fica aqui a 20 metros da minha casa, mais ou menos, tem um sinal de trânsito e que normalmente a gente pega aquele sinal fechado. Não é que normalmente a gente pega o sinal fechado, é que quando o sinal está aberto, a gente passa sem perceber, porque é como se fosse a obrigação de estar aberto, está deixando a gente livre. Mas com muita frequência, é claro, se o sinal fica aqui na esquina da minha casa, eu vou pegar esse sinal fechado. E quando eu pego fechado, algumas vezes a gente já fica, poxa, já começou a vida fechando o dia aqui pra gente. Com calma, não é melhor raciocinar assim, ó. De repente ele está me dando tempo, porque se eu tivesse saindo daqui antes,
eu poderia encontrar alguma coisa desagradável ali na frente, algum acidente, algum acontecimento. Então, deixa a coisa acontecer naturalmente, respira, coloca uma musiquinha, não deixa que isso vire uma alfinetada, não. Porque ele começa falando, olha, eu estou descontente aqui na mesa porque a refeição dessa vez não apresentou o prato ideal. A minha família esqueceu que hoje eu não posso comer carne, porque hoje eu vou estar daqui a pouco trabalhando no passe de cura. E aí o que a gente faz? A gente levanta e vamos improvisar alguma coisa, porque se a gente comer a carne, quem vai se sentir mal lá dentro da câmara de cura vai ser a gente mesmo. A gente vai perceber aquele estômago embrulhado, aquele peso, aquela coisa que é indisposição mesmo para o trabalho. Aí depois a impaciência, porque a condução, ou o Uber, ou o trem, ou qualquer outro meio de transporte está atrasado, está demorando. E o clima não está bom. E aí nessa coisa do clima bom a gente começa a ficar chateado porque está vindo uma chuva, está vindo um sol forte demais. Contrariedade em serviço. Meu Deus, analisar cada parágrafo desse aqui é complicado até para a gente, né? Eu não quero desculpar um amigo. O mal-estar que eu vou sentindo perante o desafeto. Por que eu vou sentir o mal-estar perante o desafeto, já compreendendo que eu estou no mundo de expiações e provas, e que ele também está em expiações e provas? Se ele não mudar o comportamento dele, pode ser que ele também tenha que prestar contas perante a lei de causa e efeito, ou então ficar melindrado quando está ouvindo alguém jogando uma opinião que é desfavorável a gente, ou então principalmente quando está injuriando, caluniando, está fazendo alguma crítica que a gente não gosta. Aí depois ele fala o desgosto injustificável em família, porque uma ou outra pessoa não pensa igual a gente. Gente, isso tudo aqui pode estar acontecendo num lapso de tempo muito curto, e nesse lapso de tempo muito curto, essa alfinetada que vai sendo uma atrás da outra, ela vai fazendo com que a gente, né, como disse o Emmanuel ali atrás, né, vai entrando no campo da obsessão, vai acabando, minando com a nossa saúde, e daqui a pouco, em muito pouco tempo, acontece aquela explosão emocional completamente desproporcional àquela agulhada que foi apresentada. Por quê? Porque, na verdade, o motivo não foi aquela agulhada. Aí a pessoa vai falar, não, isso aí foi só o estupim, mas o que vem acontecendo foi isso. Mas foi tão desproporcional, foi, na verdade, está sendo uma falta de vigilância nossa, uma falta de respira, né? E, de preferência, vale a pena essa terapia, assim, ouvir uma musiquinha, ligar um rádio, né? Ouvir uma notícia, ouvir uma palestra, fazer uma leitura edificante, para poder desregular o imã que nós somos desse tipo de comportamento aqui. E o Emmanuel vem falando para a gente, cuidado, porque de pouco a pouco, a gente daqui a pouco chega até mesmo numa doença mais grave, como câncer, que tem alguns casos de câncer que os espíritos falam está sendo motivado pelo mau humor, pela falta de perdão durante tantos anos. Nós não fomos feitos para esse tipo de coisa. A felicidade a gente nunca vai construir sendo tão assim, vulnerável ante esses desafios da nossa vida. Aí ele coloca que meditemos em torno nisso e reconheceremos que o perdão incondicional deve alcançar as mínimas circunstâncias que se nos façam adversas. Ou, resumindo, em síntese, para que a paz more conosco, assegurando-nos proveito e alegria nos caminhos do tempo, é forçoso não apenas trabalhar e servir sempre, mas igualmente compreender e abençoar. A gente até sabe que a gente, por ser humano, vai ter momentos. Como aconteceu ontem comigo, né? Ontem eu tive um momento de explosão emocional ontem. E o momento de explosão emocional, na verdade, deve servir para simbolizar para as pessoas, olha, eu estou chegando no meu limite, então, por favor, né, deixa eu recuperar. Respeita também que eu sou ser humano, porque as pessoas começam a achar que pelo fato de a gente estar estudando o Emmanuel todo dia, a gente vira super-homem da hora para outra, né? E na verdade não, nós somos humanos ainda e temos muita dificuldade também. Então nesse momento a gente vai dar às vezes aquele grito só para poder falar, olha, me respeita também, calma. E daqui a pouco volta tudo ao normal, não pode ficar guardando essa mágoa, esse rancor dentro da gente que vai estar minando com a nossa saúde.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.